Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta e o assunto agora é saúde mental. Recebemos no estúdio a psicóloga Érica Inácio, que é a psicóloga da Koga. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Opa, de novo. Boa tarde. Agora sim. Eu ainda não sei os botões do microfone. Não, eu tenho um ouvinte aqui que fica avisando pra eu baixar e aumentar a trilha. Porque é assim, Sim. ó, eles estão aqui com a gente participando. Já ajuda, né? É muito complicado, gente, falar, pensar e ainda mexer os botões E se a saúde, da mesa. E se a saúde mental não tiver em dia, piora mais um pouco, né? E nós vamos falar de saúde mental, né, Ale? Vamos. Porque o tema, né, a gente que trouxe aqui, o que você apresenta pra gente? Então, né, a saúde mental, acho que a Érica pode falar bem, ela tem vários contextos que a gente pode trabalhar, né? E um que particularmente eu vivencio e que eu acho que é importante é essa vertente de como o estresse e como a gente não sabe lidar com as emoções pode acabar atrapalhando o nosso comportamento alimentar. Sim. Às vezes a gente acha que é biológico, é alguma coisa de, mas é que eu como, porque e na verdade eu uso esse termo, né? Eu acabo comendo as minhas emoções e não sei. Desconta as emoções na comida. Vamos lá, o que falar sobre isso? Então, exatamente isso, assim, às vezes a gente acha que comer é só uma necessidade biológica, mas a gente sabe que tem muitas coisas que estão envolvidas, como a questão da afetividade, memórias afetivas, né? Às vezes o bolo, o chocolate, enfim, que lembra alguém querido. E as nossas emoções também, né? Porque comer é prazeroso. Então, se fosse só uma necessidade biológica, a gente comeria só quando estivesse com fome. Mas, na verdade, a gente come para socializar, a gente come às vezes porque tá um pouco triste, tá com saudade de alguém, ou tá ansioso, ou tá estressado. Então, tem várias coisas que acabam influenciando no nosso comer. E eu vejo assim, ó, que por exemplo, a questão entre jovens, adultos, a compulsão alimentar, ou anorexia, enfim. Tudo no fim, né, a gente ouve que tem a ver com o psicológico, né, com a saúde mental, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala de anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar, são transtornos mentais, né? São transtornos alimentares. E sim, tem causas genéticas, mas tem muito a ver com as nossas emoções, a forma como a gente se relaciona com a comida, com o nosso próprio corpo. Então, se eu tenho uma distorção de imagem ou não, isso vai influenciar muito na forma como eu me alimento, se eu faço uma restrição ou não. Então tem vários fatores aí que estão envolvidos. Como que as pessoas podem detectar isso, né? Se tem a ver com essa fome, tem a ver com a saúde mental? Então, quando a gente pensa em comer normal, comer saudável, vamos dizer assim, seria você comer quando você tem fome, parar de comer quando você já está saciado e, eventualmente, você se permitir comer porque você tem vontade de algum alimento, até mesmo comer emocional. Se ele não for muito frequente, a gente não tem como dizer que é algo necessariamente ruim. Sim. Agora, quando o seu comer começa a apresentar sofrimento, você tem uma relação muito disfuncional com o seu corpo, você faz muita restrição, ou você come em excesso, faz a dieta durante a semana e no final da semana come tudo que tem disponível. Então, quando esse comer ele começa a apresentar sofrimento mesmo. E esse sofrimento é sofrido mesmo. Porque a gente sente culpa, né? Então, acho que quando a gente sente culpa, já não é legal, né? Não. Comer com culpa já não é legal. Não. Então, é importante saber detectar. E principalmente, Érica, eu queria saber, na verdade, acho que a gente já sabe a resposta, mas ter o seu respaldo. O quanto essa cultura das redes sociais, ou quanto as redes sociais acabam sendo um gatilho para as pessoas comerem sem fome. Sim, quando a gente fala, claro, de transtorno, a gente fala de vários aspectos, mas as redes sociais estão no nosso dia a dia. E aí é importante que a gente tome cuidado também. Quem são as pessoas que a gente está seguindo, que conteúdos a gente está consumindo diariamente. E é claro, né, se você tem o tempo todo ali na sua mão, por exemplo, promoções de comida, se você segue muitas páginas e isso está aparecendo sempre para você, é mais provável que às vezes você coma algo, você compre, né, uma comida, enfim, sem necessariamente estar com vontade. Sim. Então é importante a gente filtrar um pouco isso também, né? As redes sociais, elas estão me ajudando ou estão me levando a comportamentos que eu não quero? Sim, nós estávamos falando antes
antes, há uns programas atrás, né, sobre antes como é que era a referência, né, por exemplo, questão de corpo, né, a gente tinha revistas, tal, que era algo mais difícil. Sim. Era uma vez a cada semana que você via, ou uma vez por mês, dependendo da revista, os padrões de beleza. E hoje as redes sociais é tudo muito fácil, né? Então, você tá vendo pessoas ali querer idealizar aquele tipo de corpo, né? Hoje eu acho que são vários padrões que existem, não é um só. Você acaba se encaixando em um nicho, mas você tem que buscar. Sim. E isso eu acho que é demais, né? E faz com que as pessoas... Aí a gente já falou de filtro aqui, você já teve a sua participação aqui relacionando inteligência artificial e a nossa imagem, né? Então, você vê isso mesmo, que agora aumentou? Sim, isso é uma coisa que eu sempre converso, principalmente com as pacientes, né? Que tem mais essa questão com o corpo, de observar mesmo quem são as pessoas que você está seguindo. Porque, claro, quanto mais você curte, quanto mais tempo você passa vendo, né, aqueles posts, mais as redes sociais vão entregar para você. E aí, muitas vezes, as pacientes relatam assim, mas a fulana consegue. Sim, eu tem vejo essa comparação, né? Eu vejo ela todos os dias correndo, treinando, nadando e comendo tais coisas. E a gente sabe que a rede social é um recorte, né? Então a gente precisa pensar como que é a minha rotina. Minha rotina é exatamente como da outra pessoa, e ainda assim os corpos são muito diferentes. Sim, né? Eu lembro quando eu fiquei grávida a primeira vez, a minha médica falou assim, quando recém tinha dado à luz, né? É a puérpera, né? Puérpera. Exato. E daí eu cheguei lá e ela falou assim, Gisele, não te preocupa com o teu corpo, vai voltar, não fica olhando rede social, não fica olhando que aquelas famosas lá ficam magras de um dia pro outro lá, depois que tiveram filho. É mentira, não vai assim, tal, cada um. E o que ela me falou me marcou e tem a ver com o que você falou, né? Sim. Essa questão. E eu vou dar um relato, assim, recentemente não tava muito legal, a minha saúde mental não tava muito legal, assim, não no ar, né, pessoal? Você não nota. Mas, e eu comecei a descontar na comida. A minha alimentação é muito regrada, e não no sentido de, eu vou comer assim pra ficar fit. Não, gente, eu só tomo café da manhã, só almoço e janto. Né? A minha alimentação, assim, eu não como fora de hora. É assim, não consigo comer fora de hora, eu não consigo. E eu tava começando a descontar emoções na comida. E daí eu percebi, isso aí é compulsão alimentar. Né? E eu acho que as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso porque elas já têm uma alimentação desregrada, né? É difícil detectar, né? É difícil porque a gente às vezes não presta muita atenção nos nossos hábitos. Não. E comer é uma coisa que a gente faz a vida toda. Sim. Então, assim, às vezes a gente tá comendo, tá trabalhando, tá estudando, tá dirigindo, tá andando na rua. E aí não faz essa reflexão, não para assim para observar. Por que eu estou comendo agora? Eu estou com fome? Ou eu tô comendo por hábito, eu tô comendo por tédio, eu tô comendo porque eu tô ansioso, porque eu preciso fazer algo, eu tô procrastinando. Então a gente precisa parar um pouquinho e tentar entender por que você tá comendo naquele momento. Pra mim ficou claro mesmo esse período meu, por conta disso, porque eu olho a minha alimentação, né? Eu Você tem esse olhar, né? Você percebeu que tinha alguma coisa diferente. Exatamente. Uma coisa que a Érica me ensinou muito é sobre a gente também, o quanto a rotina nos ajuda a ter esse parâmetro de que tá desregulado, porque você falou da sua rotina. Então você falou, peraí, tem alguma coisa aqui que tá fora. E o mais legal, eu acho que a gente perceber, conseguir ter esses 3 segundos de clique, assim, que é essas perguntas que a Érica, né, se você se faz, mas eu tô comendo por quê? Se eu acabei de almoçar, por que eu quero comer um doce agora? Sim, e eu tô falando algo assim, o sentir fome de verdade é muito fácil de detectar. O de verdade, né? Não aliado à mente, né? Então, assim, quando eu comecei a minha reeducação alimentar, eu sentia fome. E sentia, e era bom comer. Aí você não comia sem culpa. Sim. Né? Então, assim, é importante, gente, porque tem uma pergunta aqui do nosso companheiro, o Van, né? Do nosso amigo, né? Amigo já. A nossa companhia da tarde, que eu acho que tem a ver com aquilo que eu vou falar agora. Há um novo mundo à vista, de que ser obeso é legal. Né, de ter aquele padrão, né, mais cheinho, é legal, né? Existe tudo aquela questão assim na internet, né, de inclusão. Como é que você vê essa nova onda? Polêmica. Essa daí eu já sei que os profissionais sempre declinam. É que existe aceitação, vou até interromper, mas acho que existe aceitação do corpo e essa romantização da obesidade, que são coisas completamente diferentes, né? Sim.
A gente precisa diferenciar, né? Porque a gente também já veio do movimento de muita gordofobia, Sim. né? De preconceito contra o corpo gordo, obeso, né? Então, acho que a gente precisa diferenciar que a aceitação, ela parte de o seu corpo ser magro ou obeso, né? É aceitar aquela realidade que você tem naquele momento, porque ficar brigando contra isso não vai te levar a muitos lugares, assim, né? Então, a aceitação parte de aceitar essa realidade e, a partir disso, o que eu quero fazer? Eu quero mudar hábitos ou eu quero continuar dessa forma? Então, para a gente pensar nessa questão da obesidade, a gente sabe que a obesidade em si é uma doença, né? Agora, o que é importante a gente sempre reforçar são hábitos saudáveis. Sim. E aí é uma alimentação saudável, é atividade física que não é só para você reduzir o seu peso, mas para você dormir bem, para melhorar o teu estresse, para você não sentir dores nas costas, para regular o intestino. Então tem inúmeras funções. Sim. E aí a gente percebe assim que aceitar o corpo é diferente de, né, seguir hábitos mais saudáveis. Valorizar a obesidade errada. A gente sabe, a gente tem entrevista do Dr. Júlio Sequinel sempre aqui, gente. Obesidade é doença, né? Tem que tratar. Mas aí tem a outra questão, né? Isso é um problema, né? E as pessoas se confundem com a questão do corpo. Cada um tem o seu, cada um tem que se sentir bonito, né? Uma pessoa que é obesa, ela vai lutar contra essa doença, mas o corpo dela vai ficar ali pode ficar ali com uma gordurinha localizada. Eu acho que esse movimento é legal, mas ele se confunde em defender e romantizar a obesidade, que é uma doença, é uma visão que eu tenho, né? Porque aí vem nessa linha que a Erika falou sobre ter hábitos saudáveis, porque inclusive existem pessoas magras que não são saudáveis. Exatamente. Né? Então, Exatamente. assim, não é sobre... A questão hoje é tirar padrões de corpo. Sim. Né? Isso eu acho que vai levar um tempo ainda, porque querendo ou não, as pessoas são às vezes hipócritas. Mas é que a internet também não tem colaborado muito. A gente precisa tomar cuidado quando a gente... É muito comum, né, os comentários sobre o corpo. E isso que a Lê falou, assim, tem pessoas que são magras, mas que a saúde tá horrível. Horrível. E aí as pessoas não comentam, ou até elogiam aquele corpo porque ele é magro. E da mesma forma que às vezes as pessoas criticam a pessoa que está acima do peso, mas ela tá lá fazendo exercício físico, ela tá mudando a alimentação. Então, quando a pessoa tá nesse movimento e você vai lá e critica o corpo dela, você meio que desmotiva. Sim. Então, acho que são coisas diferentes mesmo. O que a gente precisa tomar cuidado é com preconceito, né? De não criticar o corpo do outro e até não comentar. Sim. Porque pode acontecer com o corpo magro também. Às vezes você comenta o corpo da pessoa, mas ela não emagreceu porque ela fez uma dieta, talvez ela está doente, perdeu alguém, ou ela tem um transtorno alimentar. Sim. E esse comentário vai reforçar ainda mais. Então, assim, na dúvida é bom a gente não comentar. Agora vamos lá. Como é que é o tratamento? Né? Quanto tempo? Geralmente ele é interdisciplinar, como a gente está falando de alimentação, né? Tem a questão nutricional também, como é que é? Então, tanto na questão da obesidade, que daí não é um transtorno alimentar, né, algo endócrino, quanto dos transtornos alimentares, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. E a gente vai precisar do psicólogo, que vai trabalhar a questão do comportamento e a questão das emoções. Muitas vezes, aquilo que a gente está sentindo e o que a gente está pensando é o que vai determinar a forma como a gente está se comportando. Então, a gente precisa da terapia para modificar esses comportamentos. Claro, a gente precisa do nutricionista, porque é quem vai poder orientar uma alimentação. Em alguns casos, assim, mais no caso de transtornos alimentares, às vezes a gente precisa de medicação também. Eu vou dar um relato, viu? Reeducar a alimentação, pessoal, não é fácil mesmo. Não é. Eu consegui, com a ajuda de uma nutri, na época eu descobri um problema alimentar, enfim, na marra eu tive que fazer tudo e a gente sofre no começo, mas depois é bom. É bom. É porque regula, comer né, sem Gica? culpa é a melhor coisa, uma das melhores coisas do mundo, né, gente? Não é Mas assim eu vou falar também, uma né? coisa até que aconteceu recentemente comigo, né? O meu nutricionista, ele me falou que eu poderia comer pão
todo café da manhã. Claro que pode. Não, porque estava dentro do meu plano Sim, alimentar, sim. né? Eu poderia, só que a minha cabeça foi tão terrorizada que o pão engorda. Não, gente. Que a Erika teve que fazer um trabalho de tudo bem, come Olha o só. pão, come o pão. Ele não é isso, sabe? Não. Então, é importante a gente tomar esse cuidado também e tirar, desmistificar essas coisas de a comida não engorda. O que engorda é a gente ter os hábitos errados, né? Sim. E desmistificar isso. Não existe comida ruim, né? Sim. Existe como a gente tá. Se eu comer o pão. O problema é como a gente trata a comida. É É. quando a saúde da mente vai influenciar E na assim, tua alimentação. hoje eu como pão porque eu consegui regular o meu sono, eu faço exercício regularmente, eu consegui me reeducar. Então, assim, eu não encaro mais a comida como um troféu ou como uma Sim. recompensa. Ela faz parte do meu dia e ela saiu do contexto que tinha um holofote ali. Tudo era comida, tudo era comida. Sim. Ah, tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer. Ó, o Nivaldo, lá de Morro da Fumaça, Nivaldo Fernandes, obrigada, Nivaldo, pela sua participação. Ele diz o seguinte: boa tarde, meninas. Eu trabalho à noite, é complicado fazer uma refeição no horário certo. Mas, Nivaldo, a grande questão, eu tô respondendo já aqui, não tem horário certo, tem o seu horário do seu corpo, é isso? É importante assim, claro, se você puder, né, ter um nutricionista para te ajudar nesse sentido, porque o profissional vai conseguir adequar as tuas necessidades. Então, se eu trabalho à noite, quais horários eu vou conseguir parar para comer? Ou eu vou fazer uma refeição Sim. antes do meu horário? Mas então, assim, não existe uma rotina que vai ser fixa para Não, todo mundo. cada um. Então, se você acorda às 6 horas da manhã, talvez o seu café da manhã seja nesse horário. Para quem trabalha à noite e acorda 10 horas da manhã, vai tomar café 10 horas da manhã. Então, vai mudar. É importante procurar um profissional. Se você sentir também que está afetando a sua vida, Nivaldo, procura psicólogo, uma Isso. nutri, uma endócrino. É bom, a saúde é muito importante. É em primeiro lugar, né? Clichê, mas é a verdade, né? É. E a mental mais ainda. E assim, gente, a gente espera que tenha acendido uma luzinha. Você que tá comendo com culpa, tá infeliz, né, com relação a isso. Procure uma ajuda, vai ser importante. É muito bom, repito, uma das melhores coisas da vida é comer sem culpa. Érica Inácio, psicóloga, contatos pro pessoal te chamar. Sim, quem quiser me acompanhar no Instagram, @EricaInácioPC. E quem percebe que tem um sofrimento aí com a comida, lá eu tenho um e-book gratuito sobre compulsão alimentar. Que legal. Então pode entrar lá, se cadastrar, que vai receber o e-book gratuitamente. Ai, eu vou me cadastrar sim. Gente, intervalo, depois vou ler mensagens, voltamos já já.